No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Negócios de impactos socioambientais cresceram quase 30% na pandemia. O assunto de hoje é parcerias e desenvolvimento sustentável. Participam Zuleika Goulart, que integra a Comissão Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo, coordena o Programa de Cidades Sustentáveis, onde é responsável pelo diálogo e articulação com gestores públicos e a sociedade civil. Bom dia, Zuleika, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, muito prazer, obrigada pelo convite, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo, obrigada. Wesley Mendes da Silva, que é professor e pesquisador de finanças de carreira da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e professor do programa de mestrado e doutorado acadêmicos na linha de concentração de finanças. Bom dia, Wesley, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite, quero cumprimentar a todos aí, todas as pessoas. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo direto de Nova York com Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Zuleika, bom dia, Wesley, bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS na Rádio Brasil Atual. Franklin, continua repercutindo o debate que aconteceu no domingo passado. Eu quero novamente ouvir tua opinião. A gente já conversou no programa de terça, mas é bom reforçar. Você acha que, primeiro, qual foi o seu destaque? Depois de refletir, depois de assistir, ouvir a repercussão que teve na sociedade brasileira, o que você pode sintetizar do debate que houve entre os candidatos à presidência da República? Olha, Joel, na minha visão, foi um debate bastante morno até, né? Acho que não houve aquelas, digamos, os embates, né, de ideias, de concepções de Brasil, como em alguns outros debates anteriores. Mas foi o primeiro, né? E nem sei se vai haver outros, né? Porque o grande derrotado desse debate, que foi o presidente Jair Bolsonaro, ele já não participou dos debates anteriores lá, quando ele foi eleito em 18, né? E até se justifica, né? Porque ele foi fragorosamente o derrotado nesse debate. E a gente viu que, por exemplo, o candidato Lula preferiu, muito mais do que entrar em embates, né, fazer a divulgação das boas ações que ele teve no governo dele, então ele defendeu essa plataforma. E os outros candidatos e as candidatas tentaram levantar as bandeiras que, digamos, mais sensíveis nas suas plataformas. As pessoas dizem que o vencedor do debate, ou seria a vencedora, seria a Simone Tebet, né? Mas ela, na verdade, saiu muito bem, é inegável, ela saiu muito bem, mas também ela não foi atacada em nenhum momento, né? Ela tem telhado de vidro também e não foi mencionado o telhado de vidro dela, né? Que ela é apoiada pelo Temer, né? E o governo Temer, a gente sabe muito bem o que foi o governo Temer no Brasil, né? E ela passou incólume com relação a isso, né? Muito bem, Franklin. Esse debate foi uma importante ferramenta na defesa da democracia? Sem dúvida, e isso eu acho que é o principal destaque que nós devemos ter. Acho que isso é fundamental, e eu acho que os outros debates que vão acontecer, todos deveriam participar novamente, né? Todos os mais bem colocados, né? Nós temos outros candidatos que não participaram porque 0,011%, nem chega a 1% nas intenções de votos, e esses candidatos foram excluídos do debate, né? Poderiam até participar, talvez alguns tivessem até boas contribuições para fazerem, que são visões diferentes de mundo e de Brasil, mas não tiveram oportunidade de se colocar. Só as principais candidaturas ou as candidaturas que tiveram alguma intenção de voto que foram colocadas nessa discussão, né?
Ô Franklin, o tema do programa de hoje é desenvolvimento sustentável, envolve o desenvolvimento sustentável número 17, né, que você tem aí. É verdade, esse é o número 17, que trata de parcerias e meios de implementação, que visa o quê? Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. E acrescentando que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, como são conhecidos, são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global, por um mundo mais justo e sustentável. E diga-se de passagem, no debate, o desenvolvimento sustentável passou à margem, né? Não teve um aprofundamento de um debate como deveria ter tido. E é fundamental, né? Eu acho que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essas 17 metas, qualquer programa que se baseie em cima dessas 17 metas, com certeza é um bom programa de governo. Se vai ser aplicado, se vai ser feito na prática ou não, é outra história. Mas, pelo menos no papel, estaria funcionando, estaria refletindo o que necessita a nossa sociedade. Esse seu destaque é muito importante. Um levantamento feito pelo Centro de Pesquisa e Tendências, a PIP-Labo, contabilizou 1.300 negócios de impacto em 2021. Um aumento de, como disse no início do programa, de quase 30% em relação ao último levantamento de 2019, quando havia por volta de 1.000 negócios. Muito bem, vou começar com você, Zuleika. O que explica esse aumento durante a pandemia? Bom dia, Joel. Bom dia novamente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu acho que a fala do Franklin foi bem direta e eu acho bem assertiva, né, em relação ao momento que a gente vive. Mas eu queria chamar a atenção, né, eu acho que você pensar a Agenda 2030, né, e a implementação dos ODS, eu acho que passa, evidentemente, pelo engajamento e pelo compromisso dos países, né, que assinaram esse compromisso com a implementação da Agenda 2030. No entanto, a gente acredita muito no papel das cidades, né, dos governos locais na implementação dessa agenda. Né, acho que é nas cidades que as pessoas vivem, nas cidades que a gente tem enfrentado as maiores dificuldades. E o programa Cidades Sustentáveis e o Instituto Cidades Sustentáveis, que realiza o programa Cidades Sustentáveis aqui no Brasil, tem, desde 2016, atuado muito fortemente com a mobilização e sensibilização dos governos locais para a implementação dessa agenda. Quando a gente fala no ODS 17, que é o ODS de parcerias e meios de implementação, a gente precisa entender também que essa agenda, os governos locais, eles têm um papel fundamental, que por competência foram eleitos para transformar, né, a realidade das nossas cidades e melhorar a qualidade de vida da nossa população. No entanto, o papel da sociedade civil, do setor privado, da academia, ele é tão importante quanto. E a gente tem feito um trabalho muito em parceria com governos locais, entidades municipalistas, justamente para que a gente consiga dar um alcance maior. Primeiro, levar ao conhecimento sobre a importância dessa agenda, né? Ela é uma agenda que, se você olhar os 17 ODS, são os ODS que estão totalmente integrados e são temas do dia a dia da administração pública, né? Quando você fala em mobilidade, saúde, educação, né? Então, são todos temas do dia a dia da população e da administração pública. E aí eu queria ressaltar também, muito se fala, né, e a gente tem participado, inclusive, da elaboração do relatório Luz, já que já tem 6 edições do relatório Luz, que apresenta um pouco o panorama de como os ODS estão sendo implementados aqui no país, mas nós fizemos uma parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que é presidido pelo Jeffrey Sachs. Essa rede ela foi criada pelo Ban Ki-moon, que é o ex-secretário-geral das Nações Unidas, e agora, no dia 8 de julho, nós lançamos o Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, apresentando um panorama dos 5.570 municípios brasileiros e como estão avançando ou não, né, com essa agenda aqui no Brasil. E aí o resultado é bastante
difícil de entender, porque evidencia cada vez mais as nossas desigualdades regionais aqui no nosso país, né? Ao longo do programa, nós vamos cuidar de você conversar por que a gente teve esse retrocesso, já que o relatório Luiz, que saiu em 30 de julho, né, revelou que nós regredimos, né, em todos os 17 desenvolvimentos sustentáveis. Mas eu quero ouvir agora a opinião do Wesley. O que explica esse aumento durante a pandemia de negócios sustentáveis de impacto socioambiental? Bom dia, pessoal. A gente estava conversando um pouco antes de entrar no ar e tudo, né? Eu, pessoalmente, eu acho que, como eu vinha dizendo com vocês, eu acho que trata-se de uma agenda que já, de alguma maneira, já vinha caminhando, os próprios ODS, né, já vinham sendo citados, discutidos, falados, já vinham sendo motivo de pesquisa científica, publicações e tudo. E, evidentemente, que algumas agendas, até então, vinham sendo vistas com um certo ceticismo, né, em diferentes esferas da sociedade, pelo mundo inteiro. E aí acabou que, sem ser simplista, mas para ganhar tempo aqui, não sequestrar a palavra, eu imagino que a pandemia, ela basicamente acelerou, né, as convicções, os sentimentos de quem já vinha trabalhando nessa agenda e daquelas pessoas que, de alguma maneira, tinham algum tipo de, vou dizer restrição, resistência, mas um tipo de ceticismo. A sociedade inteira ao redor do mundo teve que, ao mesmo tempo, isso é muito importante, né, ao mesmo tempo enfrentar essas resistências, e as coisas tiveram que acontecer de alguma maneira independentemente de qualquer outro tipo de opinião, né? E eu confesso que eu não sou assim exatamente a pessoa que acompanha esses relatórios e tudo mais, né? A nossa pesquisa na escola lá, eu tenho me concentrado em informação para o cidadão e inovações financeiras com impacto para a sociedade, né? Por isso que a gente está aqui, eu vou tentar contribuir nessa agenda. E uma coisa que só fazer coro com a discussão que está sendo colocada aqui agora, é que nós temos um problema no Brasil, histórico esse problema, né, que é de qualidade de dados, né, que a gente precisa para poder fazer diagnósticos, né. Então, pessoalmente, aí a gente tem trabalhado lá na escola, na IASP, olhando para essa questão de tentar contribuir para os problemas, para resolver ou endereçar problemas da sociedade por intermédio de pesquisa com parcerias, né, com a esfera privada e pública. E uns 3 anos atrás, nós fizemos um trabalho com uma seguradora, que é uma das companhias mais antigas do Brasil, a Mongeral, a Aegon agora, e a tentativa foi fazer um trabalho de construção de um índice de qualidade de vida para idosos, né, no Brasil, contemplando os municípios brasileiros, 5.580 à época, né, que toda hora alguma cidade aparece, outra desaparece. A gente tem município no Brasil com 850 habitantes, né, não se entende muito bem isso, mas... e o principal obstáculo, fizemos o índice na época, né, mas uma coisa que para mim, pessoalmente, ficou muito clara é a precariedade dos dados. Né? Alguém pergunta, por que você não classifica os 5.580? Porque a gente não tem informação para 5.580. Se tiver para 1.000, já seria um bom começo, que é onde basicamente vive 80% da população brasileira. Então nós temos aí ao redor de 4.500 municípios com 20% da população. Então há uma concentração em algumas cidades violentamente grande, né? Então a gente precisa olhar para isso. Acho que essa questão do desenvolvimento passa pela, vamos dizer, pela ocupação dos espaços, né? Eu não sou bem a pessoa da área de ocupação do espaço urbano, mas eu acho que isso é uma coisa importante. Outra referência que a Zuleika falou é as desigualdades, né, que existem e que envolvem esses 5.000 e poucos municípios do país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Múltiplas crises atrasam principais avanços para o desenvolvimento sustentável. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. A crise climática, a pandemia de Covid-19 e o aumento do número de conflitos em todo o mundo
colocam em risco os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É isso que aponta o relatório dos ODS 2022. O relatório destaca a gravidade e a magnitude dos desafios, com crises em cascata criando impactos na alimentação e nutrição, saúde, educação, meio ambiente e paz e segurança, e afetando todos os ODS, além do plano para sociedades mais resilientes, pacíficas e igualitárias. De acordo com os últimos dados apresentados no estudo, a pandemia de Covid-19 causou danos aos avanços de todos os objetivos e seus efeitos ainda estão longe de terminar. O levantamento destaca que as mortes relacionadas ao coronavírus, direta e indiretamente, atingiram 15 milhões até o final de 2021. Mais de 4 anos de progresso no alívio da pobreza foram eliminados, empurrando mais de 93 milhões de pessoas em todo o mundo para a pobreza extrema em 2020. Segundo a estimativa apresentada, cerca de 147 milhões de crianças também perderam mais da metade de suas aulas presenciais nos últimos 2 anos. A pandemia também interrompeu severamente os serviços essenciais de saúde, prejudicando o progresso conquistado com muito esforço no ODS 3 de saúde e bem-estar. Além das consequências da crise de saúde, o relatório afirma que o mundo está à beira de uma catástrofe climática, a qual bilhões de pessoas já estão sentindo as consequências. Os dados levantados apontam que as emissões de CO2 relacionadas à energia para 2021 aumentaram 6%, atingindo o nível mais alto de todos os tempos e eliminando completamente os declínios relacionados à pandemia. Para evitar os piores efeitos da mudança climática, conforme estabelecido no Acordo de Paris, as emissões globais de gases de efeito estufa precisarão atingir o pico antes de 2025 e depois diminuir 43% até 2030, caindo para o zero líquido até 2050. No entanto, com os atuais compromissos nacionais voluntários para a ação climática, as emissões de gases de efeito estufa aumentarão em quase 14% na próxima década. O texto lembra que a guerra na Ucrânia está criando uma das maiores crises de refugiados dos tempos modernos. Em maio de 2022, mais de 100 milhões de pessoas foram deslocadas à força de suas casas. O conflito também fez com que os preços dos alimentos, combustíveis e fertilizantes disparassem, comprometeu ainda mais as cadeias de suprimento e o comércio global, agitou os mercados financeiros e aumentou a insegurança alimentar em todo o mundo, assim como os fluxos de ajuda humanitária. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje, falando de parcerias e desenvolvimento sustentável com Zuleika Goulart e Wesley Mendes da Silva. Frank Valverde, os dados apresentados na matéria da ONU, né, na reportagem da ONU, realmente o impacto da pandemia no mundo, 23 milhões jogou 23 milhões de pessoas na pobreza, segundo o relatório oficial, né, que vem da ONU, e além de outras, né, 127 milhões de crianças ficaram sem escola e insegurança alimentar. Sem dúvida, acho que a pandemia fez o mundo retroceder muito e a guerra que está sendo desenvolvida atualmente vai contribuir também para esse retrocesso, né? Infelizmente, são fatos, que não tinha como se evitar, que é a pandemia, e outro que poderia ser muito bem evitado, impactando diretamente no dia a dia do mundo inteiro, né? O mundo está globalizado, não é de hoje, e qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar afeta o planeta inteiro. E, Joel, agora nós vamos com a nossa enquete. Perfeito. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Exatamente. A cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como as pessoas estão pensando, como é que elas veem os temas que nós debatemos nos nossos programas apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, Parceria e Desenvolvimento Sustentável, nós fizemos a seguinte questão: a polarização política brasileira impede parcerias que podem contribuir para o desenvolvimento do país? E o resultado que nós tivemos é o seguinte: 71% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, né, que a polarização política impacta diretamente no desenvolvimento do nosso país.
29% disse que não, né? Mas, ou seja, uma maioria considerável aí, 71% disse que sim, que essa polarização só nos prejudica. E eu queria devolver essa questão, né, ou ampliar essa questão com os nossos convidados, tanto com a Zuleika Goulart como com o Wesley Mendes da Silva, né? O que eles acham dessa enquete, como é que se eles veem também que essa polarização tem prejudicado o Brasil. Vamos começar com a Zuleika. Bom, Franklin, sem dúvida, eu acho que a gente que atua diretamente com governos e nessa sensibilização e mobilização, a gente vê muito o impacto que essa polarização acaba acarretando. A gente tem trabalhado principalmente com os governos locais, mas em eleições como a desse ano, né, presidencial, e que vai... a gente tem esperança que mude também o Congresso, né? A gente tem visto essa polarização no dia a dia, né? E isso acaba prejudicando muito. A gente tem uma cultura aqui no nosso país, primeiro, eu acho que só ressaltando, né, e concordando com a fala do Wesley, né, essa questão da cultura de dados, mas que aqui no nosso país, a gente tem uma cultura de dados, né, que a gente acaba prejudicando muito, né, o acesso aos dados, a transparência, e a gente, cada vez mais, a gente tem essa dificuldade de ter acesso aos dados, e os dados são fundamentais, os indicadores são fundamentais para que a gente tenha um diagnóstico inicial, para a gente estabelecer metas para melhoria dos indicadores, né, e assim construir políticas públicas mais assertivas para mudar a realidade da nossa população, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que essa polarização política, ela também acaba impactando justamente na questão de uma transição de governo, né? Quando há uma transição de governo, a gente acaba, a própria população acaba identificando muitas políticas públicas que não têm uma continuidade. E este ano, em especial, isso a gente tem visto muito, né, nos municípios que a gente tem atuado, e justamente a eleição presidencial e eleição para o Congresso Nacional acaba tendo um impacto também nos municípios, né? Eu falo muito especialmente em relação às cidades e aos governos locais, porque é uma atuação forte que a gente tem já há alguns anos aqui no Brasil, mas a gente tem acompanhado muito essa política nacional e temos atuado também, de certa forma, e percebido muito esse impacto, né? E quem acaba perdendo é a população, certamente, que não tem essa continuidade de uma política pública. Claro que a gente tem muito para avançar ainda, né, nos municípios, e eu sempre falo que é uma questão importante, Franklin, Joel, Wesley, todos que estão nos ouvindo, né? Essa é uma agenda global assinada, e todos os países membros das Nações Unidas se comprometeram, mas nas cidades que a gente vai conseguir impactar as metas globais, né? Nas cidades que a gente precisa definir quais são as metas, os indicadores que nós vamos utilizar para o diagnóstico e estabelecer as metas que vão impactar. Então, eu acredito muito, e a gente tem um eixo temático que a gente tem atuado também, que é do local para o global. E dessa forma a gente vai conseguir gerar as transformações necessárias para a gente melhorar a qualidade de vida da população. Eu não tenho como concordar mais com a Zuleika, né? A título de acrescentar alguma coisa, eu diria que essa questão toda de polarização, evidentemente, não é uma coisa assim que constrói, não é? Infelizmente, não é uma exclusividade brasileira, a gente vê o mundo inteiro quase, né? Está vivendo, de alguma maneira, algum tipo de disputa de racha no meio nas sociedades, ou mesmo alguns lugares já estão vivendo a fase pós, né, polarização de uma maneira um tanto quanto negativa ou nociva. Mas com respeito a essa questão da mobilização da sociedade, até mesmo do racha do país e tudo, eu acho que isso aí a gente tem vivido, né, tem uma certa dificuldade, e isso eu acho que acaba sendo um combustível para a polarização, que é a dificuldade que boa parte da população tem para consumir a informação que a gente possa produzir, né? Então, acho que a educação da população, preparar a população nas cidades
para exercer sua cidadania, consumir informação, fazer o devido papel de cidadão, acho que isso é uma agenda que a gente precisa olhar para isso com mais cuidado, né? Não adianta a gente produzir informação para pessoas que não têm condição, por exemplo, de ler um extrato bancário, né? Então acho que isso é um problema de raiz, a gente precisa preparar as pessoas. Para vocês terem ideia, eu sei que é um tema sensível, não é bem a agenda do programa, mas é uma coisa que eu tenho me preocupado, por exemplo, é a quantidade de restaurantes em São Paulo sem alvará para funcionamento. Se vocês fizerem um programa a esse respeito, para fazer coro com a Zuleika, do local para o global, se a gente não tem condições de ter uma população que exija o devido alvará de funcionamento de restaurantes, que às vezes não tão baratos, a gente não tem... Eu acho que seria uma coisa até um tanto quanto incoerente a gente pensar em coisas de altíssimo nível lá na frente, com respeito à quantidade de emissão de gases de efeito estufa, se a gente sequer tem um alvará de funcionamento do restaurante. Né? Então, acho que a gente precisa ter uma hierarquia de satisfação desse tipo de preocupação com o exercício da cidadania, eu diria. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas analisaram mais de 4.000 campanhas de financiamento coletivo e constataram que não apenas as características do projeto importam, mas também as da cidade onde ele será implementado. Wesley, o que você destaca de mais importante nessa pesquisa? Eu diria... logicamente que aí eu vou falar um pouco de vou vender nossa ideia, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é que, por vivermos num país com uma série de dificuldades sociais que se reflete na dificuldade de financiamento, né? Que acaba sendo parte das raízes dos problemas, né? Com taxas de juros assim que são historicamente muito elevadas e tudo, esse tipo de trabalho, esse tipo de meio de financiamento vai ao encontro da mobilização e vamos dizer assim, do chamamento à sociedade para resolver problemas que possam ser de interesse comum. Então, diferentemente do que muita gente pensa, esse meio de financiamento coletivo, crowdfunding, não diz respeito essencialmente em ajudar, digamos, uma pessoa a participar de uma Olimpíada de Judô no Japão, não é isso. A ideia é que a sociedade possa se identificar com a causa de interesse social e individualmente participar via não somente, mas também com apoio financeiro, né? Então, o importante que a gente acabou constatando nesse trabalho, que tem uma cobertura felizmente nacional, e eu faço aqui o agradecimento à plataforma que permitiu acesso aos dados, mais uma vez, né? A gente poder, a partir daí, ter uma ideia do quanto é importante ter a consciência que campanhas que se dirijam a resolver problemas em cidades com problemas de concentração de renda e problemas sociais destacados, acabam sendo espontaneamente preferíveis pelo cidadão no momento de fazer uma certa contribuição. Então, eu venho de uma cidade, Recife, que é uma das mais desiguais do Brasil, né? Então, campanhas de crowdfunding no Recife, por exemplo, que tem por intenção aliviar problemas das comunidades que vivem nas palafitas, acabam sendo vistas com muito bons olhos pelas pessoas que podem fazer algum tipo de contribuição. E o mais importante é que a gente tenha a convicção que, de alguma maneira, isso independe, ou pelo menos não depende tanto, da máquina pública, né? Então, as pessoas que estão, vamos dizer assim, na ponta da linha, envolvidas com o problema diretamente, sem passar pela burocracia ou sem depender tanto da burocracia governamental, teriam condições de contribuir para resolver o problema, ou pelo menos dirimir o problema, desde que tenham acesso a um financiamento. Então, isso tudo, e eu fecho aqui essa entrada com o azeite de que funciona em plataforma eletrônica. Isso é muito legal. A distância geográfica passa a ser uma coisa menos inibidora do sucesso desses projetos. Você concorda, Zuleika? Concordo muito. Eu acho que, veja, eu acho que quanto mais a gente preparar e tentar de alguma forma contribuir, né, com a sociedade civil organizada para que ela também faça e exerça esse papel, né, eu acho que a gente vai ganhar e com certeza o município, a cidade, a gente vai enfrentar de alguma forma os problemas e direcionando melhor tanto os investimentos quanto as políticas públicas, né? Eu sempre falo que os dados, né, os indicadores são evidência,
mas a gente precisa também ter um olhar para a percepção da população, né? E a população que está no dia a dia ali, muitas vezes ela tem uma percepção da realidade diferente dos dados que são a evidência. Então, eu acho que essa combinação entre indicadores e a percepção da população é que a gente vai ter um direcionamento mais assertivo, né? Tanto do orçamento, e que aqui eu faço também uma ressalva, né? Cada vez mais importante a gente olhar para o orçamento de uma forma regionalizada, principalmente em municípios médios e grandes e metrópoles, e também para a definição de políticas públicas, né? Então, acho que é importante, acho que a sociedade civil, de alguma forma, ela tem atuado aqui no nosso país. A gente tem alguns grupos, principalmente em relação à Agenda 2030, né, o próprio GT da Sociedade Civil para a Agenda 2030, do qual reúne mais de 50 organizações em todas as regiões do país. A Estratégia ODS, que é uma coalizão também de organizações da sociedade civil, representantes do setor privado, academia e do poder público, né, e aí dos governos subnacionais também tem atuado fortemente, mas eu acho que e aí, retomando um pouco da questão lá do dado inicial que você colocou, o Joel colocou, se eu não estou enganada, da questão do conhecimento em relação à Agenda 2030. Ainda está muito distante, né? Acho que há muito 70% da população brasileira ainda não conhece os objetivos sustentáveis. Exatamente, exatamente. Então, há muito trabalho ainda pela frente, a gente está... há pouco tempo, a gente está num período da década de ação, né, de aceleração da implementação dessa agenda, né, que também foi assumido pelos países, mas aqui no nosso país ainda a gente está muito distante, há muito o que fazer e todo mundo tem um papel relevante nesse processo. Como evitar a concentração, né, esses financiamentos coletivos? Eles sempre vão ser destinados nas cidades com maior infraestrutura, com um grupo de pessoas mais escolarizadas, e aí vai se concentrar em determinadas cidades. Como evitar que isso aconteça e abrir para novas cidades que estão em processo ainda de desenvolvimento, né, e não atingiram um patamar necessário que estimule as pessoas, os financiamentos coletivos? É para mim? É para os dois. Então, Zuleika, você quer começar? Vamos lá, Moés. Vamos lá. Sim, vê só. Primeiro, excelente pergunta, Joel. Eu acho que uma das coisas que a gente até colocou nesse artigo, que é uma das coisas que podem fazer parte de uma agenda de desenvolvimento, né? E é evidente que a restrição para, não vou dizer restrição, mas a necessidade para que haja campanha ou haja financiamento é que haja projeto, né? Então, e para que haja projeto, como você bem destacou, é necessário que haja pessoas que sejam capazes de estruturar esse projeto. A gente não tem os dados na mão, mais uma vez, mas a gente sabe que diversos prefeitos, quando acabam sendo eleitos, os prefeitos têm dificuldade de endereçar algum tipo de projeto que seja, de fato, objetivo para a cidade. Como disse o Zuleika, as pessoas vivem nas cidades, têm percepções, e muitas vezes o prefeito não tem, ou a prefeita não tem nem os dados objetivos para planejar, nem tampouco a percepção da população devidamente mapeada. E olha, falando de prefeito, e quando a gente vai para o nível individual das comunidades nas cidades, no Acre, no meio da Amazônia, onde tem a maior parte do território nacional ainda por ocupar, né, a gente tem uma dificuldade de ver surgir projetos lá, por uma dificuldade de ter pessoas com vamos dizer assim, com um conjunto de habilidades que sejam necessárias para poder estruturar um projeto. Do outro lado, nada impede que projetos construídos nos centros possam ser desenvolvidos em outro lugar distante. Essa parte, como eu disse, a parte boa, ou a parte que a tecnologia digital permite que esse tipo de situação venha a acontecer, é que tanto a construção, a concepção do projeto, como propriamente a captação, não são dependentes nem de proximidade geográfica, nem de, vamos dizer assim, avais da máquina pública, né? Então, em havendo o financiamento, as coisas podem acontecer no extremo norte do Brasil, por exemplo, mesmo que as pessoas que construíram o projeto não residam lá ou não estejam lá.
né? Então, isso é uma coisa muito interessante, e eu acho que a gente já tem visto iniciativas nesse sentido, né? E aí talvez a gente possa, até a própria mídia, né, pode ter um papel de estimular, né, o surgimento de projetos. As empresas podem, por exemplo, estimular o surgimento de desafios, de challenges, com problemas que venham a ser identificados. A gente possa ter uma agenda para a agenda, né, 2030, vamos dizer assim. Zuleika. Olha, o Wesley acabou de citar o Acre, eu retornei agora no final de semana de Rio Branco, né? E a gente está acabamos de firmar, e eu acho que o tema do programa é o ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação, justamente quando nós fomos a Rio Branco firmar uma parceria com a Associação de Municípios do Acre, que é presidida hoje pelo prefeito, né, de Rio Branco, e firmamos essa parceria justamente para que a gente consiga fazer um trabalho consistente ali na região, no estado, né, são 22 municípios, e a ideia é que a gente consiga avançar com essa agenda nesses municípios, fazendo um diagnóstico mais preciso, para oferecer ao poder público, engajar a sociedade civil também. Eu acho que a gente tem uma sociedade civil no Acre, que tá atuando no território, mas é o que o Wesley comentou, acho que muitas vezes fica à margem e muitas vezes não recebe o recurso suficiente também para implementar algumas ações que podem trazer melhorias ali no dia a dia, né? Eu acho que muito do que a gente fala em parcerias, né, governos subnacionais, a sociedade civil, mas essa sociedade civil, ela está atuando ali no território, muitas vezes sem um recurso, sem um conhecimento que a gente pode aportar, levar o conhecimento, olha, como um mapeamento estratégico do município, quais são as reais necessidades, né, porque não adianta um prefeito ou uma prefeita assumir a prefeitura e falar, olha, nós vamos atuar na área de educação ou saúde, né, que são temas muito sensíveis, né, mas muitas vezes, não muitas vezes, mas é possível que aqueles temas não sejam os temas mais frágeis daquele município, né, então precisa entender qual é, de fato, a realidade daquele município para você ter uma atuação e você também aportar esse conhecimento e toda forma de mobilização ali para que essa sociedade, naquele território, ela consiga gerar também essas transformações junto com o poder público e com outros atores importantes do município. Eu quero resgatar o que você disse no bloco anterior, Zuleika. A descontinuidade de políticas públicas. São políticas de governo e não de Estado. Como se trabalhar essa dificuldade? Olha, Joel, a gente tem ainda de uma forma muito, né, inicial ainda, identificado muito o interesse, né, dos governos locais de trabalhar os planos de médio e longo prazo. E isso é muito importante, né? Acho que são planos de médio e longo prazo com a participação da sociedade civil, né? Então, a gente tem hoje alguns planos, né, como Niterói, Fortaleza, mas tem outras cidades, e aí só lembrando também, né, a gente tem quase 75% dos municípios brasileiros são municípios pequenos, né? A gente tem uma parcela muito pequena de municípios médios e grandes que, de alguma forma, eles têm uma certa estrutura, têm, né, a tecnologia ali à sua disposição, tem estrutura na prefeitura para atuar com esses planos ou consultas públicas, mas eu acho que a gente tem identificado muito isso nos municípios, cada vez mais, e os planos de médio e longo prazo, eles têm essa característica, né, de você olhar para o futuro, né, uma visão de futuro construída com a sociedade, e é possível que você faça os acertos necessários daqui 2 ou 3 anos, e a gente tem tido sucesso em muitas cidades. Eu também estive em Maringá na semana retrasada. Maringá é uma cidade também que é uma referência, está trabalhando com um plano de longo prazo também. Eu acho que esse é um caminho, né? Eu acho que construir, mas não deixando de olhar para aquele momento, porque eu acho que é importante. A gente tem um plano de metas que é importante, você
também fazer uma construção de um plano de metas de forma participativa. O plano de metas é um novo instrumento de planejamento que é lei na cidade de São Paulo, já inspirou outras cidades, 85 cidades já aprovaram essa mesma legislação. É um dos compromissos das prefeituras signatárias de estabelecer esse plano de metas de forma participativa. Mas essa questão do plano de médio e longo prazo, eu acho que é um instrumento importante também para a gente tentar garantir esse plano para os próximos anos e não ficar restrito também e não correr esse risco de uma descontinuidade de políticas em uma transição de governo. Você está ouvindo o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre parcerias e desenvolvimento sustentável com o Zuleika Goulart e Wesley Mendes da Silva. Frank Valverde, você que costuma dizer o grande problema das políticas públicas no país era ser de governo, não de Estado, né? E os políticos não gostam muito de fazer, por exemplo, obras de infraestrutura, como saneamento básico, que não aparecem, né? Exatamente, como o pessoal diz, cano enterrado não dá voto, né? Que o pessoal, aquela velha máscara, desde criança eu ouço isso. Isso é o que falta no Brasil, infelizmente é uma tradição da cultura política brasileira, né? Nós não temos políticas de Estado, e sim políticas de governo. Entra um governo, agora mesmo nós temos aí a Bolsa Família, entrou, mudou-se o nome, mas, sabe, se ignora o trabalho. Mesmo quando foi implantado o Bolsa Família, se esqueceu que lá para trás já tinha um estudo feito por um outro governo, e as coisas vão sendo esquecidas, e cada governo que entra coloca como se ele fosse o grande inovador. E, na verdade, não é, né? Tem certas coisas que precisam ser mantidas, precisam ser preservadas. É o que falta no Brasil. E, Joel, já que você me chamou... Política de Estado, né, Frank? Exatamente, é o que falta. E você me chamou, Joel, e nós estamos já na metade do nosso programa, já passou bem da metade, nós estamos caminhando já para uns 20 minutos, e eu queria dar um destaque que eu acho que é importante para as pessoas que nos acompanham, né, o que querem acompanhar o Observatório do Terceiro Setor, está bem informado, né? Então, acho que elas podem nos acompanhar pelas redes sociais, né, que eu acho que lá tem uma série de informações, no Instagram, @Observatório 3 Setor, no facebook.com/Observatório 3 Setor, nos dois casos, o 3 em numeral. E também fazer um alerta, um aviso, né, enfim, um convite a todos e todas que estão nos acompanhando, que nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do YouTube, né, no canal do Observatório no YouTube. Lá pode ser encontrado entrevistas e quadros, como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor, sempre o 3 em numeral. Muito bem, Franklin. Perguntas para os nossos convidados. Aqui eu tenho um destaque, lembrando que o Congresso avalia propostas para a criação de selos ESG, sigla para Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança. A ideia é de que empresas recebam certificações concedidas pelo governo com vantagens para obter o acesso facilitado ao crédito e em licitações. Bom, qual é o alcance dessa iniciativa que está lá no Congresso Nacional, Wesley? Eu confesso que eu não conheço a iniciativa em si, né, mas, do outro lado, eu tenho pesquisado, eu com alguns colegas, já estou no segundo ciclo de 3 anos, né, com o incentivo do CNPq, tem que fazer aqui o reconhecimento, de alguma maneira também a FAPESP, de fazer pesquisa a respeito desse tema, né, que desde 2014, 15, por aí, a gente tem trabalhado com esse tema no nível das empresas. Um dos primeiros trabalhos no Brasil de um time que a gente participa. E, assim, eu pessoalmente eu vejo com certo ceticismo quando há vamos dizer assim, não vou dizer atuação, mas uma intervenção mais realçada em coisa que é de mercado. Né? Então, existem empresas, às vezes de classificação de risco, as próprias instituições de autorregulação, que já têm esse tipo de preocupação hoje já. Então, não é nenhuma novidade. Né? No mundo não é, no Brasil também não é. Então, é importante, sim, reconhecer, né? Existe, por exemplo, se ter ideia, uma das empresas para fazer uma conexão com a pauta passada, do saneamento, existe uma empresa
sem fazer propaganda, chamada AEGE, que faz parte do início da privatização do saneamento básico no Brasil, né, que fez uma captação agora de uma cifra aí interessante para fazer acontecer melhorias no saneamento básico do Rio de Janeiro. E as taxas de juros que essa empresa está pagando para o mercado internacional são atreladas, dependentes a metas de despoluição da Baía de Guanabara. Então, é uma coisa que é muito interessante, né? Então, tudo que for para, vamos dizer, fazer coro com essa Agenda 2030, que é muito bem planejada, é uma coisa interessante. Mas eu não sei se regulação no nível do Congresso, mais regulação, é uma coisa que vai fazer a gente andar a passos mais largos. Eu acho que o que a gente já tem já funciona bem, desde que a gente faça melhor, né? Então, isso volta para aquela coisa de parecer muito dono para a ideia que já está sendo levada a cabo, né? Não sei. Caberia um outro programa, talvez. Zuleika, o que essa aprovação destas propostas significaria para o desenvolvimento sustentável do nosso país? Bom, eu vou no coro aí do Wesley, né? Também fico em dúvidas, também não tenho um conhecimento. Tem uma certa resistência em relação à iniciativa. Veja, eu acho a gente tem hoje, né, o Pacto Global, né, que reúne uma série de empresas, né, tem uma atuação aqui no Brasil forte também, e reúne uma série de empresas que já tem, de certa forma, atuado, né, com essa pauta de desenvolvimento sustentável, né, a maioria dessas empresas tem ampliado cada vez mais aqui no Brasil essa pauta de ESG. Mas, volto a dizer, eu acho que a empresa ela tem um papel fundamental, mas ela por si só, eu ainda acredito muito numa união de esforços, né? Não só o poder público, ou a empresa de forma isolada, ou a sociedade civil, e eu acho que ainda falta muito, digamos, essa parceria de uma forma mais eficiente, né? A gente vê muito um mapeamento, quando a gente faz um mapeamento de ações no território, onde as empresas atuam, né? E as empresas normalmente procuram fazer investimento nas comunidades no entorno da sua empresa, mas muitas vezes não é aquela comunidade ou aquele determinado território que precisa de uma ação específica com o apoio daquela determinada empresa. Então, não tenho um conhecimento dessa lei, vou procurar esse conhecimento, mas eu ainda acho que a gente precisa investir mais nessas parcerias mesmos, e hoje a gente tem conhecimento de empresas que estão, de certa forma, avançando com políticas e com esse olhar mais, digamos, sistêmico, né? Eu acho que olhar para o entorno da sua empresa, eu acho que não é saudável, né? O papel da empresa é olhar e trazer uma melhoria da qualidade de vida para a população como um todo. Você e o Wesley têm certa resistência a essa iniciativa que está no Congresso Nacional. Agora, que iniciativas o governo poderia apresentar para nós avançarmos na sustentabilidade? Fazendo uma contribuição que eu tinha anotado aqui, João, eu acho que a gente já tem, assim, eu sou um pesquisador de empresas, já não sou bem da área pública, não, mas lógico que há uma certa interface. Mas uma coisa que eu acho que talvez o governo poderia fazer, por exemplo, seria muito legal a gente ter uma estrutura de avaliação de desempenho dos prefeitos. E nesse conjunto de avaliação de desempenho dos prefeitos, houvesse, como disse o Franklin, a avaliação do quanto a prefeitura, ou mesmo o governador, não sei, tem sido capaz de levar a cabo projetos que ele recebeu em andamento, por exemplo, né, para que a gente desestimule esse tipo de coisa. Do outro lado, a gente poderia estimular a colaboração, troca de experiências, né, entre as prefeituras. Então, a prefeitura das prefeituras no Acre possam aprender com as prefeituras do Rio Grande do Sul, que tem um desempenho superior em vários temas. Então, acho que fazer um trabalho que é típico de governo, né? Fazer o papel de governo. Uma coisa que me incomoda pessoalmente muito é ver a quantidade, todo santo inverno, de ver prefeito declarar estado de calamidade ou de emergência, seja lá coisa desse tipo. A gente sabe as consequências desse tipo de ato, que é uma coisa legal, está previsto, ok, mas com problemas que a gente vê que todo ano vão acontecer, né? A gente já sabe até onde e quando vai alagar em São Paulo, por exemplo. Então, eu acho que fazer o trabalho de governo. Se o governo fizer o trabalho, ele já vai ser uma coisa de
de grande valia, eu acho. Zuleika. Eu acho que é fundamental, sim. Eu acho que o intercâmbio, né, entre as cidades e mais, né, conhecer as experiências, né, que estão sendo desenvolvidas ou aplicadas em determinado território, que tem tido um impacto positivo, para adaptar para a sua realidade, para inspirar, né? O programa Cidades Sustentáveis, ele tem um banco de boas práticas de políticas públicas nacionais e internacionais, justamente em todas as áreas da administração e contemplando os 17 ODSs, e também você pode filtrar por poste populacional, né? Muitas vezes o município quer identificar uma boa prática na área de mobilidade urbana, em município de médio porte, né? Ou na área de governança, né? É um tema bastante importante, né? Também, que é o tema de governança, né? Você pode procurar uma boa prática ali para inspirar e adaptar para a sua realidade local. E essa questão do intercâmbio, a gente vê que cada vez mais os gestores têm tido muito interesse de conhecer essas experiências. E agora eu vou falar uma experiência recente, né, que nós tivemos de criar pontes, né? A gente fala criar pontes entre a Prefeitura de Caruaru e a Prefeitura de Maringá, né? Então, Maringá é uma cidade que tem avançado muito, né, nessa pauta de desenvolvimento sustentável, e a gente apresentou os gestores de Caruaru, eles estiveram próximos também, agora estão trocando, e aí eu acho que o mais interessante é que a gente tem identificado também essa questão de, independente do viés político, há esse interesse de conhecer outras experiências, outras realidades, outras políticas públicas para implementar na sua cidade, né? Desde que tenham tido impactos positivos, né? Então, só também concordando com a fala do Wesley, eu acho que essa questão do intercâmbio é bem importante na cidade. Frank, quais são as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor? Sim, João, antes de dar as notícias, eu quero convidar a todos e a todas para visitarem o nosso site, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vão encontrar uma série de matérias que as principais estão centradas nas questões dos direitos humanos e também em questões relacionadas à cidadania. A notícia que eu quero dar hoje, nós já estamos no final do programa, vou ser bastante sintético, ela se refere a uma questão de impunidade. Para você ter uma ideia, Joel, 298 milhões de reais em multas ambientais podem prescrever neste ano. Olha só que absurdo, Joel. O IBAMA vai lá, faz o seu papel, multa, só que a máquina burocrática ela é tão monstruosa que isso não é processado, isso não é cobrado. E esse dinheiro vai ser perdido quando poderia ser reinvestido na proteção do meio ambiente. Essas informações foram levantadas pelo IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e ela foi obtida pela BBC News Brasil, através da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. E no nosso site a matéria foi escrita pela Maria Fernanda Garcia. Convido a todos e a todas para visitarem e lerem essa matéria aí, que é mais um, né, dos tantos absurdos que o Brasil tem. Essa matéria e as outras que estão no nosso site, elas contam com a ferramenta de audiodescrição, que possibilita que aquelas pessoas que são deficientes visuais recebam esse conteúdo, Joel. Tudo bem, Franklin. O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, Brasil, que avalia os 5.770 municípios do país, apontou: os 100 municípios com melhores pontuações estão nas regiões sul e sudeste do país. Por outro lado, quase todas as cidades do norte e nordeste ocupam os últimos lugares da classificação. Bom, esses dados revelam as desigualdades que já existem no país, que deve ter piorado durante a pandemia. Zuleika, você pode explicar um pouco mais sobre essa nova ferramenta? Sim, Joel, é importante mesmo. Nós fizemos essa parceria com a Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e criamos esse índice aqui no Brasil. A gente já vinha acompanhando, né, todo o processo, né, todo mês de julho, os países apresentam seus relatórios voluntários, né, no Fórum de Alto Nível das Nações Unidas,
E, voluntariamente, as cidades também começaram a apresentar seus relatórios desde 2019. Em diálogo com a rede de soluções, a gente firmou uma parceria para desenvolver um índice. Eles já vinham desenvolvendo um índice para os países, para trabalhar os municípios brasileiros. Primeiro, para identificar, mapear como estavam no desenvolvimento dessa agenda, né, no avanço dessa agenda, e segundo, até para estimular que as cidades fizessem um trabalho de alinhamento dos seus instrumentos de planejamento com essa agenda 2030, que é importante, e cada vez mais eu ouço muito dos prefeitos e prefeitas, essa agenda está muito distante da nossa realidade, não está, são temas do dia a dia da gestão. E aí no ano passado, nós lançamos um piloto com 770 municípios, mapeando 770 cidades, contemplando 88 indicadores de bases nacionais. Somente dois indicadores foram indicadores do Observatório do Clima, ou estimativa de emissões, que o Observatório do Clima lançou no ano passado, e área desflorestada. E esse ano nós realizamos esse trabalho com 5.570 municípios. E a realidade apontou e evidenciou cada vez mais as nossas desigualdades regionais. As grandes dificuldades que tem no país a respeito desse Exatamente. Nós vamos voltar a esse assunto, porque no nosso programa Brasil ODS a gente fala dos 17 ODS, repetimos sempre a importância deles. Eu tenho 3 minutos de programa e eu preciso do destaque final de cada um dos nossos convidados em uma frase. Eu vou começar terminando com você, Frank, o destaque final do nosso programa. Joel, infelizmente, mais uma vez vou ser redundante. O que falta no Brasil são políticas públicas. E o caso aqui hoje de parceria de desenvolvimento sustentável precisa ser respeitada a questão da política pública, que no Brasil sempre é ignorada, governo atrás governo. Zuleika, seu destaque final. Concordo com o Franklin, mas eu vou destacar uma questão importante. Hoje a gente está no dia seguinte de um debate nos presidenciáveis, e é importante retomar uma comissão nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que foi uma comissão criada e extinta neste atual governo, e a importância de reunir todos os atores para pensar, definir quais as metas para avançar nessa agenda de desenvolvimento sustentável. Ou seja, o resgate da Comissão Nacional do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Seu destaque final, Wesley, 30 segundos, por favor. Sim, senhor. Meu destaque final, não que seja uma coisa simples, mas eu acho que guarda até sinergia com o que o Frank destacou. Eu imagino que educar e preparar a população para consumir informação, para que ela possa exercer seu dever de cidadania, inclusive pressionando os gestores públicos. Completando a colocação, o destaque final do Frank, políticas públicas de Estado, não de governo. O Brasil ODS, no programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Zuleika Goulart, que integra a Comissão Estadual dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de São Paulo. Wesley Mendes da Silva, professor e pesquisador de finanças de carreira da Escola de Administração e Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.